Irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Hoje nós terminamos o capítulo 5 de Mateus, do Sermão do Monte. Eu fiz aí uma estimativa, a gente ainda tem pelo menos de 10 a 12 domingos aí para falar sobre o Sermão do Monte. Temos muitos assuntos ainda que Jesus trata nesse sermão. Então hoje a gente vai aprender a abençoar aqueles que nos amaldiçoam. Finalzinho do sermão do capítulo 5, então, Mateus 5, do 38 ao 48, eu convido você a acompanhar a leitura. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar uma bilha, vá com ele duas. Dê a quem lhe pede e não volte as costas ao que quer lhe pedir emprestado. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Porque se faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aquele que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês, que está no céu. Palavras do Senhor. Jesus aqui, mais uma vez, ele está apresentando um contraste na sua narrativa, A narrativa do mundo e a narrativa do reino. Ele diz, vocês ouviram isso, mas eu lhe digo aquilo. A gente vai vendo que isso é algo que Jesus vai repetindo. Ele nos lembra aqui do ensino ou da narrativa mais comum sobre justiça vigente no seu tempo, que era olho por olho, chamada lei da reciprocidade. Essa lei da reciprocidade, ou lex talionis, lei do talião, como eu diria, era bastante conhecida de todos. Se alguém ferir o seu próximo, deixando esse próximo defeituoso, o que era feito? Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente, e assim era, E se você lembrar do nosso circuito 4x4, a gente leu o capítulo de Levítico 24 na sexta, que fala bastante sobre isso, sobre deixar defeituoso aquele que feriu e assim por diante. Por quê? Porque a reciprocidade era um padrão de correção, de lealdade e de justiça. Essa lei do talião só é boa para uma sociedade, por quê? Porque em tese ela impedia a tendência natural que o ser humano tem, o quê? De causar um dano maior ainda do que lhe foi feito. Porque geralmente, se a gente fosse pela nossa natureza, como é que seria? Se alguém matou o meu cachorro, eu vou lá, eu vou matar o cachorro dele, eu vou matar as suas vacas, eu vou matar as suas galinhas, eu vou mostrar que mexeu comigo, o negócio está complicado. Essa é a nossa tendência natural, de retalhar com muito mais injustiça do que justiça, porque a nossa justiça, ela é falha, ou ela é dura demais, então eu vou matar e fazer, não sei o que tem, ou ela é tênue demais. Não, melhor deixar quieto. Então, para que uma sociedade possa viver tranquila, essa lei era colocada em vigência para que fosse algo mais ou menos correto, mais ou menos justo, porque é aquela história, olho por olho, todo mundo ia ficar cego. Então, Jesus está ensinando, no entanto, que no reino de Deus é diferente. Que existe um caminho muito melhor que essa lei, então, da reciprocidade. E ele vai dando exemplos aqui de injustiça, e ele ensina como aqueles que vivem no reino deveriam agir. E aí eu queria pensar com você
que é muito interessante. Eu não sei se você eu nunca lutei, mas eu já vi uma luta de jiu-jitsu. Você já viu o jiu-jitsu? Como é que funciona? É uma arte marcial que muitos acreditam ser uma forma de luta, mas não é. Na verdade, jiu-jitsu significa uma forma de ceder. É um combate corpo a corpo, você pode achar estranho, né? As pessoas lá no chão se agarrando, lutando uma com a outra, mas qual que é a ideia do jiu-jitsu? É aproveitar a força do oponente. Como assim? É a ideia o quê? De equilibrar uma luta, né? Dar as alavancas, os estrangulamentos, de forma que a neutralizar um inimigo mais forte que você. Com detalhe, com a força dele mesmo. Não com a sua força. No jiu-jitsu você não usa a força sua. Você vai usar a força do oponente contra ele mesmo. Essa é a lógica do jiu-jitsu, né? Então, em vez de medir força, o jiu-jitsu ensina a pessoa a vencer o adversário armado sem nenhuma outra arma. Só com habilidade e inteligência. E é isso que Jesus está ensinando aqui. É uma espécie de jiu-jitsu moral ou ético, né? A ideia de usar a força do oponente contra ele mesmo. E é interessante isso, porque se a gente não entender esse princípio, essa passagem não faz sentido para a gente. Ela pode até causar prejuízo. Por quê? Porque geralmente a gente acha que Jesus está ensinando a gente a ser vítima passiva de abuso. Não é isso que Jesus está ensinando aqui, tá? Uma análise mais profunda mostra que Jesus está oferecendo uma forma brilhante de responder ao abuso e ao ataque, colocando-se numa posição de segurança no reino. Como assim? Jesus usa 4 ilustrações aqui para ensinar a mesma coisa, que no reino de Deus a gente não precisa de vingança, porque nós dispomos de um caminho melhor. Vamos para essas ilustrações. A primeira que ele usa aí no versículo 39, né? Se alguém nos atacar ou defender, qual é a ideia? Se alguém ferir com a face direita, ofereça também a outra. Eu não sei se você consegue entender a lógica aqui de ser ferido na face direita. Concorda que se você der um tapa em alguém, se você é destro, você vai usar a mão direita, você vai atingir a face esquerda, não a direita. É que lógica é essa que Jesus está apresentando? Né? Por quê? Quem bate, quem acerta o lado direito? Quem bate com a mão esquerda e com a parte de trás, não com a parte da frente. Então, em tese, uma pessoa igual a você, você bateria com a palma da mão. Quem batia o lado de trás da mão? O dono do escravo. Ele batia no seu inferior, então, automaticamente, essa é a ideia. Você nunca bateria numa pessoa numa mesma posição que você, ou numa posição elevada, como se bateria num escravo que está abaixo de você. Ou seja, uma bofetada com as costas da mão seria um insulto assim, extremamente tenebroso. Não é um golpe de um agressor. Então, quando Jesus diz que se a pessoa bater, ou seja, alguém que te trata como escravo, ele fala para oferecer outra face, é algo tão absurdo. Porque qual é a ideia? Você agir como alguém inferior a outra pessoa, e não alguém igual. Segundo, o verso 40. Se alguém nos processar por algo que legalmente lhe pertence, o que Jesus fala? Se alguém tirou a túnica, dá a capa. Qual que é a ideia? Para a gente é uma coisa meio sem sentido, né? Mas na época de Jesus, se fosse só na época de Jesus estava bom, né? Mas o pobre estava frequentemente à mercê do rico. Isso não mudou, né? Só que qual que era a ideia? Tinha pessoas tão pobres que só tinham a roupa do corpo. E o que acontecia? As pessoas precisavam de dinheiro, procuravam um rico para emprestar dinheiro. E o que era a penhora
penhora? A roupa do corpo. Penhorava a roupa, que era o que eu tinha, porque ninguém ia andar nu por aí, né? Então, o que fazia? O credor, ele tinha o direito de exigir o dinheiro e que deveria ser pago dentro do prazo, e se não fosse, ele poderia pegar a túnica que tinha sido dado como penhor, nada mais justo. Até aí tudo bem, né? Isso deixaria o devedor pobre apenas com a capa externa. A túnica seria a roupa de baixo e a capa. E essa capa, ela não era permitida ser dada como penhor, né? Tem lei, se você olhar Êxodo 22, vai falar sobre isso. Jesus, ele vai falar o seguinte: não, você vai oferecer a capa também. Como assim? Porque Jesus propõe então ir além das exigências legais do credor, porque então a capa, ela não só protegia a pessoa como um manto superior. Quando ela ia dormir, se ela só tinha corpo, a roupa do corpo, o que ela usava para se cobrir? A capa, que nem em casa ela tinha. Onde ela dormisse, essa capa ela poderia ser a coberta, ela poderia ser o travesseiro. E Jesus, ele vai além, ele fala assim, ó, para oferecer a capa de forma livremente. Como assim? O que Jesus está aqui insinuando, em tese também, é constranger o juiz numa audiência. Porque o juiz não iria aprovar que desse a capa. Porque afinal o juiz não queria ver o credor nu na sua frente, né? Mas fala, não, pode pegar a capa. Você imagina aquele que julgasse um caso assim, como é que ia ficar? Então, Jesus ilustra uma resposta fora do comum, uma exigência com amor. Então, o amor aqui é um grande mandamento do reino, e o amor sempre nos pergunta como nós podemos ajudar ao outro, além do que se pede de nós, de forma livre e abundante. Calma lá, tem a terceira ilustração. Ele fala no 41, né? Se alguém forçar a caminhar uma milha, você vai com ele 2. Essa para nós é um pouco mais popular, né? É importante pensar que isso era literal na época de Jesus, tá? Por quê? Porque um soldado romano, ele podia obrigar um judeu a carregar a sua bagagem por até uma milha. Sabendo que o soldado poderia abusar da sua posição, a lei romana falava que o máximo era uma milha. Não podia ser além disso. Então Jesus está dizendo que aqueles que estavam aprendendo, né? Do reino, deveriam fazer algo impensável. Alguém pediu para você uma milha? Anda com ele 2. E é importante deixar claro que não era por vontade própria, era por obrigação mesmo. Vai e faz mais uma. Por quê? Porque você vai fazer isso por amor. Você vai ser direcionado por outro princípio. Então, aqueles que não têm um coração cheio de amor vão andar uma milha cheio de ressentimento. Quanto mais 2. A ideia aqui é o quê? É constranger pela gentileza mesmo. E o quarto exemplo. Se alguém lhe fazer um pedido, uma súplica, dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que lhe pedir emprestado. No verso 42. Na cultura de Israel, nos tempos de Jesus, o ensino sobre dinheiro era o seguinte: dar apenas ao conterrâneo judeu, e mesmo assim o mínimo, o que ele precisasse naquele momento, nunca mais. E se a pessoa não fosse judia, não precisava dar, podia virar as costas e pronto. E se houver algum israelita pobre em qualquer das cidades da terra que o Senhor, o seu Deus, está dando, a palavra diz em Deuteronômio 17, não endureçam o coração, não fechem a mão com o seu irmão pobre, ao contrário, tenham a mão aberta, emprestem liberalmente o que ele precisar. Só que em tese não era isso que acontecia. Então, de acordo com a lei, a doação devia ser destinada às pessoas da comunidade, apenas para atender às suas necessidades pontuais. Todo judeu era consciente disso. Portanto, quando Jesus fala para dar a lei, ele está removendo restrições. Pedir e dar são atos
sujeitos de vulnerabilidade. Porque quem pede para pedir tem que se despir do seu orgulho. E quem dá e vai dar além, também pode pensar o seguinte: e se eu precisar amanhã? Então, qual que é a ideia? Quem dá também precisa renunciar aos seus recursos e a segurança que tem no seu dinheiro. Portanto, no reino de Deus, nós permanecemos seguros e a gente pode dar sem temer abuso das pessoas, porque tem gente que é preguiçoso, tem gente que é aproveitador. Como é que vai ser, né? A gente dá porque a gente já recebeu e porque a gente crê que Deus pode suprir. Então, qual que é a ideia aqui? Jesus ainda ele vai além. Depois de dar esses 4 exemplos, ele fala assim, ó, ame os seus inimigos. Aí também é demais, né, Jesus? Além de fazer tudo isso que você está falando, né? Então, nas 4 situações, Jesus pede então para os discípulos, para aqueles que estão ouvindo ele naquele sermão, que façam o que é impensável ser feito e não o que é considerado normal. E aí é importante nós pensarmos também que o mundo como nós conhecemos impõe limites naturais, restrições quanto a bater na face. Você não vai bater em qualquer um, então, ainda mais hoje, né? Vamos pensar, naquela época as pessoas se estavam devendo, se davam como escravas para pagar uma dívida, né? Hoje as leis não permitem. A gente tem aí normas de contenção de litígio, a gente tem distâncias pré-determinadas, você pode andar 1 milha, não pode andar 2, a gente tem especificações aí para doações. Qual é a ideia? A lei funciona para promover justiça e para prevenir abuso. E no reino de Deus? Por que esse padrão é diferente? Porque no reino de Deus o padrão é mais alto, que é a justiça que o mundo diz que tem que ser. Porque nós não agimos em resposta à ação dos outros, mas nós agimos em resposta à identidade que nós temos como filhos e filhas de Deus. Quando a gente permanece no reino de Deus, nós somos amados, nós somos justificados, nós recebemos uma nova natureza. Portanto, nós somos novas criaturas. E isso nos coloca em uma condição diferente. Não estou falando aqui de ser melhor ou pior, não. Qual que é a ideia? Nós somos convidados a praticar o jiu-jitsu do reino, que é surpreender as pessoas a ponto de levá-las a indagar que tipo de indivíduos nós somos. Como assim? A pessoa responde com bondade a uma maldade? Como assim? Ela dá quando ela devia reter? Como assim? Ela compartilha, sendo que ela devia, olha a economia, o jeito que dá, ela devia reter, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Isso é evangelismo na melhor da expressão, porque a lógica do reino é outra. Nós damos porque nós já recebemos, nós amamos porque nós fomos amados primeiro. Então nós respondemos às pessoas não como porque isso é normal no nosso meio. Bateu, levou. Por que eu não vou devolver na mesma moeda? Porque a minha referência é outra. A minha referência é a minha identidade no reino de Deus. Então, as leis dos limites, do amor, o direito à vingança que eram precedentes do livro de Levítico, elas eram claras, elas eram familiares para todos os judeus. Levítico 19:18 diz: não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas cada um ame o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Amar o próximo era uma proposição básica, não é novidade que Jesus fala. Ainda era o padrão mínimo, da mesma forma que dar direito a um conterrâneo era uma exigência básica. Mas se a pessoa não fosse conterrânea, nem próximo, a pessoa não era obrigada a dar nada e nem amá-la. Odiar os inimigos era perfeitamente aceitável, como ainda é hoje na nossa cultura, né? Está lá em Levítico 19:18, pode ver lá, está lá, você pode odiar os seus inimigos. Eram narrativas predominantes até então na mente daqueles que ouviam o Sermão do Monte. E Jesus vem confrontar
Ele pede um pouco mais. Ele ordena que seu povo ame os inimigos. Eu não sei se você já parou para pensar o tamanho disso, porque a gente pensa em amar no sentido da emoção, do sentimento. Não é isso que Jesus está pedindo. Jesus não está pedindo para você achar a pessoa que você não gosta, que não gosta de você, uma fofa, abraçá-la, beijá-la, ai eu te amo. Não é isso. O verbo aí utilizado é aquele que está em 1 Coríntios 13, que é o ágape, que é o amor incondicional, que não diz respeito a sentimento. Se fosse em relação ao sentimento, podia ser o verbo eros, podia ser o verbo philos, podia ser... tem outro verbo agora que me fugiu. Mas não, Jesus usa ágape. Qual que é a ideia aqui? Não é um sentimento, mas uma ação. Amar, nesse sentido, é querer o bem do outro. Portanto, amar uma pessoa na concepção do reino não exige uma emoção positiva em relação a essa pessoa. Exige de nós uma ação, que é o quê? Desejar e fazer o quê? Que a outra pessoa seja beneficiada de alguma forma, que a gente queira o bem dessa pessoa. E esse é o ponto crucial aqui, porque amar os nossos inimigos pode nos parecer impossível, porque nós pensamos, jamais sentirei amor por uma pessoa que abusa de mim, por esse que bate, por esse que pede para eu andar mais uma milha, por esse que pede dinheiro emprestado, onde já se viu. Então amar é agir com amor, é diferente. E por isso Jesus, ele desafia, né? Ame os seus inimigos. Porque é fácil amar quem nos ama. Porque ele vai falar que até os publicanos fazem isso, até os gentios, ou seja, vamos pensar assim, até quem não é crente faz isso, né? Gostar de quem gosta de você é muito fácil. O difícil é amar, é agir com amor, é querer o bem daquele que faz o mal para você, daquele que te fere. É fácil orar por quem a gente gosta, mas é difícil orar por quem nos persegue. Orar é um ato de amor, por exemplo. E como é difícil amar orar por quem nos persegue. Apesar de tudo, a gente pode fazer isso. E esse é o desafio de Jesus. Quando a gente age assim, nós estamos agindo como o Pai Celestial. É isso que ele fala no 44. Por quê? Porque Deus ama os seus inimigos. A tal ponto de ter um plano para o quê? Para resgatar esses inimigos e torná-los amigos. Romanos 8:10 fala, 5, de 8 a 10 fala, Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora que temos sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Quando nós amamos os nossos inimigos, nós agimos como nosso Pai e como Jesus. Esse é o padrão do reino. Nós não cantamos, que inimigo eu fui? A gente já foi inimigo de Deus em algum momento da nossa vida. E Deus nos tratou com amor. Ah, Deus não estava lá, cuti, que lindo, hoje ele mentiu, hoje ele traiu, ai que fofo. Não. Os nossos atos pecaminosos não agradavam a Deus. Mas mesmo assim ele se doa, ele se dá para quê? Para que a gente fosse transformados. Essa é a lógica do reino. E ele fala, né, sejam perfeitos. Jesus, ele nos instiga a viver de acordo com um padrão tão elevado do que a mera justiça dos seres humanos, que é desafiador, porque assim, como assim nós sermos perfeitos? Tal qual o Pai Celeste é perfeito. Porque a nossa concepção de perfeição não é a mesma que a Bíblia apresenta. E aqui que está o grande lance que a gente precisa entender. A palavra
que a gente sabe que é impossível para a gente, certo? O termo original usado aqui no Novo Testamento para perfeito é teleios, que se refere não à perfeição moral, mas à maturidade espiritual. Ou seja, ser perfeito é ser uma pessoa madura. E uma pessoa madura, às vezes, pode errar. Você consegue entender a diferença aqui? Nós não devemos esperar ser capazes de cumprir de uma hora para outra tudo que Jesus pede para nós. Maturidade leva tempo. A fruta não amadurece no pé do dia para a noite. É um processo. E assim conosco também. É um processo no qual nós estamos inseridos, que a gente chama de santificação, mas esse processo de nos tornar perfeitos, de amadurecer. Então a gente tem que dar oportunidade para o reino de Deus agir nas nossas vidas, de entender essas concepções aqui, porque todos nós somos convidados a deixar que o Espírito Santo haja nas nossas vidas. E aqui é uma resposta nossa para Deus. Senhor, eu quero ser transformado. Eu quero ser perfeito como o Senhor é perfeito. Eu quero ser maduro o suficiente para poder colocar em prática essas coisas, porque eu ainda não sou. Esse negócio de dar outra face ainda é complicado para mim. Esse negócio de dar além do que a outra pessoa pede, o senhor não está entendendo, eu não consigo dar nem quando pede, imagina quando não pede. É algo que gradativamente a gente vai sendo moldado, não é do dia para a noite. E nesse sentido, né, é importante a gente pensar que existem inúmeros exemplos de pessoas que conseguem perdoar os seus inimigos e fazer tudo isso que Jesus fala aqui, amar. Por quê? Porque elas foram caminhando devagar nesse caminho, não é do dia para a noite. E Jesus é aquele que praticava o que pregava. No final, ele é espancado, ele é insultado, ele é cuspido na cara, ele é torturado e ele não revida. Ele amou as pessoas que odiaram, ele perdoou aqueles que executaram ele. Então, Jesus não está pedindo de nós algo que ele não faria. Ele está pedindo algo que ele já fez. Ele nos convida a viver de uma maneira que transcende o curso natural das nossas ações, da nossa natureza pecaminosa. Porque fora do reino e sem a força de Cristo habitando em nós, é isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer tudo ao contrário. E eu queria seguir aqui para a conclusão, pensando que cada vez que nós nos vingamos, nós estamos agindo mediante as narrativas do reino deste mundo, e não do reino de Deus. Porque cada vez que nós amaldiçoamos os nossos inimigos, nós estamos afirmando a nossa fé nas narrativas de um mundo sem Deus. Porque isso todo mundo faz. Quando nós nos recusamos a doar livremente, nós demonstramos a nossa lealdade o que? As narrativas de um mundo de escassez, de medo. Porque e se eu doar e precisar depois? Onde eu vou arrumar? Eu não estou confiando que Deus vai suprir a minha necessidade. Falta muitas vezes confiar em Deus. A gente diz que é crente, mas a gente vive narrativas de descrentes. Quando nós odiamos o nosso inimigo, nós traímos o Deus que ama os seus inimigos. Quando, porém, pelo contrário, nós abençoamos aqueles que nos amaldiçoam e oramos a favor dessas pessoas, nós nos alinhamos a Deus e ao seu reino. Nós estamos fazendo o que Jesus fez. Então, a identificação com o reino, somos alguém em quem Cristo habita, e a consciência do reino, nós fazemos parte do invencível e poderoso reino de Deus, são as chaves para fazer o que Jesus nos chama a fazer, a ser esse tipo de pessoas que Ele quer que nós sejamos. Então, a partir dessas narrativas, dessas chaves, vamos pensar assim, a gente pode aprender a realmente nos tornarmos altamente generosos, a vivermos de forma extraordinária as nossas vidas. Então eu gostaria de desafiar você essa semana a começar esse processo. Eu gostaria que você orasse hoje pelo sucesso de seu adversário.
Um adversário é alguém que serve de padrão para que você seja avaliado. Alguém cujo sucesso de alguma maneira afeta o seu. Eu estou chamando aqui de adversário, não de inimigo. Porque talvez você me diga, pastora, mas eu não tenho nenhum adversário, eu não tenho nenhum inimigo. Não estou guerreando com ninguém. Tá bom. Então pense em alguém que dificulta a sua vida. Aquela pessoa difícil da família, aquela pessoa difícil do teu trabalho, aquela pessoa que você pudesse, você não dividia nem a sala. Não é que você não gosta dela, você só, sei lá, pensa diferente, não quer estar junto. Sempre tem alguém na nossa família assim, não tem? Muitos! Tá vendo como a gente tem inimigos e não percebe? Adversários? Pois bem, é por essa pessoa que você vai orar ao longo dessa semana. Pedindo a Deus, pedindo ao Espírito Santo para que abençoe ela. Pedir pelo sucesso dela. E aí, Jesus fala, né? Ama os seus inimigos. A oração é a maior forma de amor que pode existir. Porque você pode às vezes fazer várias coisas para essa pessoa e ela bloquear todas elas. Mas eu quero ver como que ela bloqueia a oração. Orar por alguém é a maior forma de expressão de amor que a gente pode ter. Então o desafio para você é, você vai orar por essa pessoa difícil da sua família, do seu trabalho, aquele coleguinha que você pudesse ser mandado para aquele outro lugar, é esse. Você vai orar essa semana pedindo para Deus abençoar ele, ela, eles, né? Vai saber. Às vezes pode ser que o inimigo do negócio seja você, né? Porque às vezes a gente... Por quê? Qual é a ideia aqui? Quando a gente começa a orar por essas pessoas, pedir que Deus abençoe elas, você vai começar a prestar atenção que na verdade o seu coração vai mudar em relação a essas pessoas, porque algumas vezes é a gente. Eu queria deixar uma frase aí do Chesterton pra gente, né? A Bíblia fala para amarmos nosso próximo e nossos inimigos, porque geralmente eles são a mesma pessoa. Então, esse é o desafio que eu faço para você essa semana, para que a gente possa aprender a abençoar os que nos amaldiçoam. A gente não sabe o que passa na cabeça dessa pessoa, mas você sabe o que passa na sua cabeça em relação a essas pessoas. Tem algumas que a gente gostaria que nem existissem, se possível. A gente queria ter o prazer de desconhecer. Mas Deus colocou ela na sua vida por algum motivo. Talvez seja para abençoá-las essa semana com oração. Que você assim possa fazer. E quando a gente pensa, né, na nossa fé, como nós expressamos a nossa fé a partir dessa perspectiva, quando a gente celebra a mesa do Senhor, o primeiro domingo, esse é o maior exemplo de amor que a gente pode ter pelos inimigos. Que Deus nos chamou, nos perdoou quando nós éramos inimigos dele. E nos convida a segui-lo, a sermos seus discípulos. Deus nos chama de filhos, de filhas, amados. Essa é a nossa identidade no reino. E é assim que a gente precisa aprender a viver. Porque Ele nos chama agora de amigos. E convida a gente a sentar e se banquetear na mesa. A tomar vinho e pão. A celebrar. Sendo Ele aquele próprio que nos serve. Que nos edifica. Que nos fortalece. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te damos glórias, ó Pai, porque o Senhor é santo, justo e fiel. Obrigada porque o Senhor nos demonstrou como amar os inimigos. Não é só um sentimento, não é só uma validação, mas é o agir. O Senhor desceu a essa terra, se fez ser humano como nós, andou pelos mesmos caminhos que nós andamos, sofreu o que nós sofremos, morreu, ressuscitou
para nos dar a vida eterna, para garantir que nós pudéssemos nos assentar a essa mesa, sermos chamados de filhos, de filhas, de amigos do Senhor. Louvado seja Deus. Por isso, Pai, nós declaramos aqui que toda a glória, toda a honra, todo o louvor pertencem a Ti, Senhor. Pai Santo, Deus maravilhoso, porque na Sua infinita misericórdia nos deu o Seu Filho Jesus Cristo, que tomou sobre si a nossa natureza, o nosso lugar, que sofreu e morreu o pecado que era nosso, ó Deus, o juízo que era nosso, para nos redimir. Obrigada, nós Te damos graças, Senhor, porque pelo que Jesus fez, nós podemos chegar a essa mesa, não mais como inimigos, mas como amigos do Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem nos fortalecido. Consagramos a Ti nessa hora, Pai, essas dádivas do pão e do vinho, para que possam ser para nós, ó Deus, alimento espiritual, para nos edificar e nos fortalecer na nossa vida, no nosso testemunho diante do mundo, Senhor. Que nós possamos praticar esse jiu-jitsu espiritual, que a gente possa dar sem esperar nada em troca, que nós possamos ser, ó Pai, benéficos com aqueles que nos prejudicam, que a gente possa amar, Senhor Deus, em oração, aqueles que normalmente nós não escolheríamos como irmãos. Obrigada, Senhor, por esse momento. Obrigada por participar dessa mesa. Nós louvamos a Ti, porque nós somos feitos amigos do Senhor. Louvado seja o Senhor. Obrigada, Pai. Eu convido a igreja a ficar em pé. Juntos nós oramos a oração que o Senhor nos ensinou, dizendo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Eu convido o presbítero Ney, o presbítero Silas. Eles vão levar até você durante a canção os elementos da ceia. Se segure. E aí, no momento oportuno, nós vamos celebrar a mesa juntos.
Em semelhante modo, após haver ceado, tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança que eu faço no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comemos e bebemos desse cálice, nós trazemos a memória e damos o testemunho de Cristo até que Ele venha. Então comamos e bebamos todos juntos. Obrigada, Senhor, porque nós não somos mais estranhos, nós não somos mais inimigos do Senhor. Obrigada, Pai, porque o sabor do pão e do vinho que sentimos no nosso paladar agora nos lembra que um dia nós estaremos com o Senhor, sentados à mesa, celebrando a bodas do Cordeiro. Olhamos para o futuro cheios de esperança, porque sabemos, ó Deus, que essas narrativas que o mundo nos apresenta, essa maneira de viver, não é o que o Senhor tem para nós. O Senhor tem algo muito melhor e superior. Que nós possamos, ó Pai, na nossa vida aqui agora já experimentarmos um pouquinho desse já ainda não, ao vivenciarmos a nossa fé, ao amarmos os nossos inimigos, a doar, a compartilhar, a fazer mais do que nos é pedido. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, porque o Senhor nos alimenta através desses sacramentos. O Senhor edifica e fortalece a nossa fé para que a gente possa viver essa fé que testemunha, essa fé que fala aos outros através de ações o que é o amor. Não é apenas sentimento, é graça expressa nas nossas vidas. Obrigada, Pai, obrigada por esse momento, obrigada porque o Senhor tem fortalecido, obrigada pelo pão dos céus, obrigada, Deus, pelo vinho que nos fortalece, obrigada pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que nos edifica. Nós te damos graças e louvamos o teu santo e bendito nome pelo privilégio de participar dessa mesa. Obrigada porque o Senhor nos chama de amigos. Louvado seja o Senhor em nome de Jesus. Amém. Bons irmãos, receba a bênção, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus